A Lei do Uno. Livro 3º. O material de Ra. Por Ra, o humilde mensageiro da Lei do Uno. Prefácio. Em 15 de janeiro de 1981, nosso grupo de pesquisas começou a receber uma comunicação do Complexo de Memória Social, Ra. A partir desta comunicação surgiu a Lei do Uno e algumas das distorções da Lei do Uno. As páginas deste livro contêm uma transcrição exata, editada apenas para remover algum material pessoal, das comunicações recebidas nas sessões 51 até 75 com Ra. Este material pressupõe um ponto de vista que nós desenvolvemos no curso de muitos anos de estudo do fenômeno OVNI. Se você não está familiarizado com nossos trabalhos prévios, a leitura de nosso livro, Segredos dos OVNIs, pode se mostrar útil no entendimento do presente material. Também, como você pode ver no título deste livro, existem 50 sessões com Ra anteriores que foram coletadas na Lei do Uno e no livro 2º da Lei do Uno. Se for possível, é bom começar com o início deste material, já que conceitos são construídos sobre conceitos anteriores. O contato com Ra continuou por 106 sessões que foram impressas em 4 livros da série A Lei do Uno. Eles estão disponíveis, em inglês, através da loja online da LL Research. Se você desejar receber nossa newsletter trimestral, na qual o melhor de nossas comunicações atuais é publicado, por favor solicite que você seja colocado em nossa lista de e-mail. O livro 3º da Lei do Uno é um estudo intensivo das técnicas de balanceamento dos centros de energia e de polarização eficiente na medida em que nosso planeta se prepara para a colheita de 4ª densidade. A natureza do tempo-espaço e espaço-tempo é examinada e algumas das ramificações da meditação e da magia são discutidas. Uma boa quantidade de material sobre ataque psíquico e sobre o grupo de Orion está incluso e o volume termina com um olhar inicial sobre a mente arquetípica. Seção 51. 13 de maio, 1981. 51.0R. Eu sou Ra. Eu os saúdo no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Nós nos comunicamos agora. 51.1 Questionador. Ao iniciarmos o livro 3 da Lei do Uno, existem algumas perguntas, uma de importância razoavelmente não transitória e uma que eu considero ser um pouco transitória, que eu me sinto obrigado a perguntar por causa de comunicações com outrem. A primeira é apenas esclarecer pontos finais sobre a colheita para nosso amigo. E eu estava imaginando se há uma supervisão sobre a colheita, se sim, porque esta supervisão é necessária e como ela trabalha, já que a capacidade de colheita de uma entidade é o raio violeta. É necessário que entidades supervisionem a colheita, ou ela é automática? Você poderia responder isto. Por favor. R. Eu sou Ra. No momento da colheita sempre há colhedores. O fruto está formado como ele estará, mas há alguma supervisão necessária para garantir que este prêmio seja locado como ele deve ser, sem a contusão ou a mancha. Há aqueles de 3 níveis vigiando a colheita. O primeiro nível é planetário, e aquele que pode ser chamado angélico. Este tipo de guardião inclui a totalidade do complexo. Mente, corpo, espírito, ou eu superior de uma entidade, e aquelas entidades dos planos interiores que tenham sido atraídas a esta entidade através de sua busca interior. A segunda classe daqueles que custodiam este processo são aqueles da confederação que têm a honra-dever de permanecer nos pequenos lugares, nos limites dos degraus de luz-amor, a fim de que aquelas entidades sendo colhidas não irão, independentemente de quão confusas ou incapazes de realizar contato com o eu superior, tropeçar e cair para fora, por qualquer razão que não seja a força da luz. Estas entidades da confederação pegam aqueles que tropeçam e os posicionam, a fim de que elas possam continuar na direção da luz. O terceiro grupo vigiando este processo é aquele grupo que vocês chamam de guardiões. Este grupo é do 8º acima do nosso e serve desta maneira, como portador de luz. Estes guardiões provêm as emissões precisas de luz-amor, em disseminações de discriminação requintadamente meticulosas, a fim de que a vibração precisa de luz-amor de cada entidade possa ser certificada. Assim, a colheita é automática no sentido de que aqueles colhidos responderão de acordo com aquilo que é imutável durante a colheita. Ou seja, a emanação do raio violeta. Entretanto, estes ajudantes estão por perto para garantir a colheita apropriada a fim de que cada entidade possa ter a oportunidade mais completa de expressar sua individualidade em raio violeta.
51.2 Questionador: obrigado. Esta próxima pergunta eu sinto ser do tipo de pergunta transitória, entretanto, ela me foi perguntada por alguém com quem eu me comuniquei, que tem estado intensamente envolvido na porção OVNI do fenômeno. Se você julgar muito transitória, ou sem importância, nós iremos pulá-la, mas eu tenho sido perguntado como é possível as naves da, digamos, quarta densidade chegarem aqui, já que parece que, ao se aproximar da velocidade da luz, a massa se aproxima do infinito. Nós já conversamos sobre o aumento da massa espiritual e era apenas uma pergunta com relação a como esta transição entre planetas muito distantes é feita em naves e minha pergunta seria por que naves seriam necessárias. Esta não é uma questão importante. Eu sou Ra. Você perguntou diversas questões. Nós responderemos em turnos. Primeiramente, nós concordamos que este material é transitório. Em segundo lugar, aqueles, em sua maioria, vindos de pontos distantes, como você os nomeia, não necessitam de naves, como vocês as conhecem. A questão em si requer entendimento que vocês não possuem. Nós tentaremos declarar o que pode ser declarado. Primeiramente, existem algumas entidades de terceira densidade que aprenderam como usar naves para viajar entre sistemas estelares enquanto experienciam as limitações que vocês agora entendem. Entretanto, tais entidades aprenderam a usar hidrogênio de uma forma diferente de seu entendimento agora. Estas entidades ainda levam durações de tempo bem longas, como vocês o medem, para se deslocarem. Entretanto, estas entidades são capazes de usar hipotermia para retardar os processos do complexo físico e mental, a fim de resistirem à duração do voo. Aqueles, tais como os de Sirius, são deste tipo. Existem dois outros tipos. Um é o tipo que, vindo da quarta, quinta ou sexta densidade, em sua própria galáxia, tem acesso a um tipo de sistema de energia que usa a velocidade da luz como um estilingue. Assim, chega onde desejar sem que nenhum tempo transcorrido seja percebido de seu ponto de vista. O outro tipo de experiência é aquele da quarta, quinta e sexta densidades de outras galáxias e alguns em sua própria galáxia que aprenderam as disciplinas necessárias da personalidade para ver o universo como um ser e, portanto, são capazes de prosseguir de locus para locus apenas pelo pensamento, materializando a nave necessária, se você desejar, para abrigar o corpo de luz da entidade. 51.3 Questionador: eu suponho que o último tipo é o tipo que nós experienciamos na maioria de nossos pousos do grupo de Orion. Isto está correto. Eu sou Ra. O grupo de Orion está misturado entre os grupos penúltimo e último. 51.4 Questionador: por que é necessário um veículo para esta transição? Quando você, como Ra, foi ao Egito, no passado, você usou uma nave em forma de sino, mas você fez isso por pensamento. Você pode me dizer por que você usou um veículo, ao invés de apenas materializar o corpo? Eu sou Ra. O veículo ou nave é aquela forma pensamento sobre a qual nossa concentração pode funcionar como motivador. Nós não escolheríamos usar nossos complexos mente-corpo-espírito como foco para tal trabalho. 51.5 Questionador: obrigado. Eu gostaria de fazer uma declaração. Eu tenho certeza que eu estou, de alguma forma, fora do ponto com isto. É uma questão muito difícil para perguntar para mim, porque eu não sei de verdade do que eu estou falando. Mas me parece, e você pode me dizer onde eu estou errado nesta declaração, que nós temos 7 corpos, cada um correspondendo a uma das 7 cores do espectro, e aquela energia que cria estes 7 corpos é uma energia do tipo universal, que flui para o nosso ambiente planetário e vem através de 7 centros de energia, que nós chamamos de chakras, para desenvolver e aperfeiçoar estes corpos, e isto é, cada um destes corpos está de certa forma relacionado à configuração mental que nós temos, a perfeição de cada um destes corpos e o influxo total, poderíamos dizer, desta energia, é uma função desta configuração mental, e, através desta configuração mental, nós podemos bloquear, até certo ponto, os influxos de energia que criam cada um destes 7 corpos. Você poderia comentar sobre onde eu estou errado e me corrigir nisto que eu declarei? Eu sou Ra. Sua declaração está substancialmente correta. Usar o termo configuração mental é simplificar demais as formas de bloqueio de influxo que ocorrem em sua densidade.
O complexo mental tem um relacionamento com os complexos do corpo e do espírito que não é fixo. Desta forma, bloqueios podem ocorrer entre espírito e mente, ou corpo e mente, sobre muitos níveis diferentes. Nós reiteramos que cada centro de energia tem 7 subcores, digamos, por conveniência. Assim, bloqueios espirituais mentais combinados com bloqueios mentais corporais podem afetar cada um dos centros de energia de diversas formas diferentes. Assim, você pode ver a natureza sutil do processo evolucionário e de balanceamento. 51.6 Questionador: eu estou incerto com relação a se isto vai promover uma linha de questionamento frutífera ou não. De qualquer forma, eu farei esta pergunta, já que me parece que há possivelmente uma conexão aqui. Na capa do livro Segredos da Grande Pirâmide, há diversas reproduções de desenhos e trabalho egípcios, alguns mostrando pássaros voando sobre entidades horizontais. Você poderia me dizer o que é isto e se tem alguma relação com Ra? Eu sou Ra. Estes desenhos, dos quais você fala, são alguns de muitos que distorcem o ensinamento de nossa percepção da morte como portal para mais experiência. As distorções dizem respeito àquelas considerações de natureza específica de processos do assim chamado complexo mente-corpo-espírito morto. Isto pode ser nomeado, em sua filosofia, a distorção do gnosticismo, ou seja, a crença de que se pode alcançar conhecimento e uma posição apropriada por meios de movimentos, conceitos e símbolos cuidadosamente percebidos e acentuados. De fato, o processo da morte física é como nós descrevemos anteriormente, um no qual o auxílio disponível e a única necessidade na morte é a liberação daquela entidade de seu corpo por aqueles em torno dela e o louvor do processo por aqueles que sofrem. Através destes meios, pode a mente corpo-espírito, que experienciou morte física, ser auxiliada, e não pelas várias percepções de rituais cuidadosos e repetidos. 51.7 Questionador: você falou anteriormente de velocidades rotacionais de centros de energia. Estou correto em supor que isto é uma função do bloqueio do centro de energia? Quanto menos bloqueado estiver, maior a velocidade de rotação, assim indicando maior influxo de energia. Eu sou Ra. Você está parcialmente correto. Nos primeiros 3 centros de energia, um completo desbloqueio desta energia criará velocidades de rotação. Na medida em que a entidade desenvolve os centros de energia mais altos, entretanto, estes centros irão, então, começar a expressar suas naturezas através da formação de estruturas de cristais. Esta é a forma mais alta ou mais balanceada de ativação de centros de energia, já que a natureza espaço-tempo desta energia é transmutada para a natureza tempo-espaço de regularização e balanceamento. 51.8 Questionador: o que você quer dizer com estruturas de cristais? Eu sou Ra. Cada um dos centros de energia do complexo físico pode ser visto como tendo uma estrutura cristalina distinta na entidade mais desenvolvida. Cada um será de alguma forma diferente, bem como, em seu mundo, nenhum par de flocos de neve é igual. Entretanto, cada um é regular. O centro de energia vermelho geralmente está na forma da roda raiada. O centro de energia laranja na forma de flor contendo 3 pétalas. O centro amarelo novamente em uma forma arredondada, de muitas facetas, como uma estrela. O centro de energia verde, algumas vezes chamado de forma de lótus, o número de pontos de estrutura cristalina dependente da força deste centro. O centro de energia azul, capaz de ter talvez 100 facetas e capaz de grande brilho piscante. O centro índigo, um centro mais quieto que tem a forma básica triangular ou de 3 pétalas em muitos, apesar de que alguns adeptos, que balancearam suas energias mais baixas, podem criar formas com mais facetas. O centro de energia violeta é o menos variável, e é, às vezes, descrito em sua filosofia como de 1000 pétalas, já que é a soma da totalidade da distorção do complexo mente-corpo-espírito. 51.9 Questionador: agora eu sinto uma sensação no centro índigo. Se este centro estivesse totalmente ativado e de nenhuma maneira bloqueado, eu então não sentiria nada ali. Eu sou Ra. Esta questão, se respondida, infringiria na lei da confusão. 51.10 Questionador: imediatamente após a morte do corpo físico, você declarou que eu acredito estar correto ao dizer isto, corpo primariamente ativado é o índigo, e você declarou que este é o produtor de formas.
Por que isto é assim? Você pode responder isto. R. Eu sou Ra. Esta será a última questão completa desta sessão de trabalho. O corpo índigo pode ser visto como sendo um análogo para a energia inteligente. Ele é, no microcosmo, o Logos. A energia inteligente da totalidade do complexo mente-corpo-espírito tira sua existência da infinidade inteligente ou do Criador. Este Criador deve ser entendido, tanto no macrocosmo quanto no microcosmo, como tendo, como nós já dissemos, duas naturezas, a infinidade não potencializada que é inteligente, isto é tudo o que há. O livre-arbítrio potencializou tanto o Criador de todos nós quanto nós próprios, como co-criadores, com a infinidade inteligente que tem vontade. Esta vontade pode ser utilizada pelo corpo índigo, ou produtor de formas, e sua sabedoria então usada para escolher o locus apropriado e o tipo de experiência que este co-criador ou subsui-logos, que vocês chamam tão descuidadosamente uma pessoa, usará. Eu sou Ra. Esta é a hora para quaisquer breves questões. 51.11 Questionador. Há qualquer coisa que possamos fazer para tornar o instrumento mais confortável ou melhorar o contato? R. Eu sou Ra. Tudo está bem. Vocês estão conscienciosos. Eu os deixo agora, meus irmãos, no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Sigam adiante, portanto, se regozijando no poder e na paz do Uno Infinito Criador. Adonai. Seção 52. 19 de maio, 1981. 52.0 R. Eu sou Ra. Eu os saúdo no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Nós nos comunicamos agora. 52.1 Questionador. Na sessão anterior, você declarou que o outro tipo de experiência é a quarta, quinta e sexta densidades de outras galáxias e algumas da sua própria galáxia que aprenderam disciplinas da personalidade necessárias para ver o universo como um ser. E portanto são capazes de seguir de locus para locus apenas pelo pensamento, materializando a nave necessária. Eu gostaria de te perguntar, quando você diz que quarta, quinta e sexta densidades de outras galáxias, e algumas da sua própria galáxia, você está declarando aqui que mais das entidades em outras galáxias desenvolveram as habilidades de personalidade do que nesta galáxia para este tipo de... Eu diria, viagem. R. Eu sou Ra. Nós mais uma vez usamos um significado para este termo, galáxia, que não está em seu vocabulário neste momento, se você chamá-lo assim. Nós nos referimos a seu sistema estelar. É incorreto supor que outros sistemas estelares são mais capazes de manipular as dimensões mais que o seu. É meramente por existir muitos outros sistemas além do seu próprio. 52.2 Questionador. Obrigado. Eu acho que possivelmente estou em um ponto importante aqui, pois me parece que o grande trabalho na evolução é a disciplina da personalidade, e parece que nós temos dois tipos de movimentação através do universo, um derivado das disciplinas da personalidade, e o outro derivado do que você chama de efeito Stirling. Eu não vou nem chegar nas velocidades subluz porque eu não considero isto tão importante. E eu só considero este material importante pela relação com o fato de que nós estamos investigando a disciplina da personalidade. O uso do efeito Stirling para a viagem seria um que você poderia chamar de um tipo de envolvimento de entendimento intelectual ou do cérebro esquerdo ao contrário de um tipo do cérebro direito. R. Eu sou Ra. Sua percepção deste ponto é extensiva. Você penetra o ensinamento externo. Nós preferimos não usar a terminologia de cérebro direito e esquerdo devido às inexatidões desta terminologia. Algumas funções são repetitivas ou redundantes em ambos lobos, e além disso, para algumas entidades, as funções do direito e esquerdo são invertidas. Entretanto, ao coração da questão vale alguma consideração. A tecnologia com a qual vocês, como complexo social, estão tão enamorados neste momento não é nada além do nascimento da manipulação da energia inteligente dos sublogos que, ao ser levada bem adiante, pode evoluir para a tecnologia capaz de usar os efeitos gravitacionais dos quais nós já falamos. Nós notamos que este termo não é preciso, mas não há termo mais próximo. Portanto, o uso de tecnologia para manipular aquilo fora do self é muito menos útil para a evolução pessoal que as disciplinas do complexo mente-corpo-espírito resultando no conhecimento completo do self no microcosmo e macrocosmo.
Para a entidade disciplinada, todas as coisas estão abertas e livres. As disciplinas que abrem os universos, abrem também os portais para a evolução. A diferença é aquela da escolha entre pegar carona para um lugar onde a beleza pode ser vista ou andar, passo a passo, independente e livre nesta independência, para louvar a força para caminhar e a oportunidade da percepção da beleza. A carona, pelo contrário, é distraída pela conversação e excentricidades da estrada e, dependendo dos caprichos de outrem, está preocupada em chegar ao compromisso a tempo. A carona vê a mesma beleza, mas não se preparou para o estabelecimento, nas raízes da mente, da experiência. 52.3 Questionador. Eu perguntaria esta questão a fim de entender as disciplinas mentais e como elas evoluem. Os complexos de memória social de quarta, quinta e sexta densidades positivas, ou orientados ao serviço a outrem, usam ambos os tipos de efeito Stilling e de disciplina da personalidade para a viagem, ou eles usam apenas um. Eu sou Ra. O complexo de memória social orientado positivamente tentará aprender as disciplinas da mente, corpo e espírito. Entretanto, existem alguns que, tendo a tecnologia disponível para usar forças da energia inteligente para realizar viagem, o fazem enquanto aprendem as disciplinas mais apropriadas. 52.4 Questionador. Então, eu suponho que nos complexos de memória social orientados positivamente, uma porcentagem bem maior deles usam as disciplinas da personalidade para esta viagem. Isto está correto. Eu sou Ra. Isto está correto. Na medida em que a quinta densidade positiva se move para a sexta, virtualmente não existem mais entidades que ainda usam tecnologia externa para viagem ou comunicação. 52.5 Questionador. Você poderia me dar a mesma informação sobre os complexos de memória social negativamente orientados com relação às proporções, como eles usam o Stilling ou outro efeito das? Eu sou Ra. A quarta densidade negativa usa o efeito de luz gravitacional de Stilling, talvez 80% de seus membros sendo incapazes de dominar as disciplinas necessárias para métodos alternativos de viagem. Na quinta densidade negativa, aproximadamente 50%, em algum ponto, ganha a disciplina necessária para usar o pensamento a fim de realizar viagem. Quando a sexta densidade se aproxima, a orientação negativa é jogada em confusão e pouca viagem é tentada. Qual viagem é feita talvez seja 73% de luz-pensamento. 52.6 Questionador. Há alguma diferença então, na, digamos, aproximação do final da quinta densidade, nas disciplinas de personalidade requeridas para esta viagem entre orientação negativa e positiva, na quinta densidade mais alta? Eu sou Ra. Existem diferenças patentes entre as polaridades, mas nenhum tipo de diferença na conclusão do conhecimento do self necessário para a realização desta disciplina. 52.7 Questionador. Estou correto, então, em presumir que disciplina da personalidade, conhecimento do self e controle, digamos, no fortalecimento da vontade seria o que qualquer entidade da quinta densidade veria como aquelas coisas de importância? Eu sou Ra. Na realidade, estas coisas são de importância da terceira até o início da sétima densidade. A única correção em nuance que nós faríamos é seu uso da palavra controle. É supremo que seja entendido que não é desejável ou útil ao crescimento do entendimento, digamos, de uma entidade, controlar, por si mesma, processos de pensamento ou impulsos, exceto onde eles possam resultar em ações não consoantes com a lei do Uno. Controle pode parecer ser um atalho para disciplina, paz e iluminação. Entretanto, este mesmo controle potencializa e necessita mais experiências encarnatórias, a fim de balancear este controle, ou repreensão, daquele self que é perfeito. Ao invés disso, nós apreciamos e recomendamos o uso de seu segundo verbo com relação ao uso da vontade. Aceitação do self, perdão do self, e a direção da vontade, este é o caminho para a personalidade disciplinada. Sua faculdade da vontade é o que é importante em você como co-criador. Você não pode atribuir a esta faculdade importância demasiada. Assim, ela precisa ser cuidadosamente usada e direcionada ao serviço a outrem para aqueles sobre o caminho positivamente orientado. Há grande perigo no uso da vontade quando a personalidade se torna mais forte, pois ela pode ser usada até subconscientemente de formas que reduzem a polaridade da entidade. 52.8 Questionador.
eu sinto, possivelmente, uma conexão entre o que você acabou de falar e por que tantos andarilhos escolheram a época de colheita neste planeta para encarnar. Estou correto? Esta é uma noção vaga. Eu sou Ra. É correto que, na chance de se lembrar daquilo que foi perdido no esquecimento, há um excesso de oportunidade para a polarização positiva. Nós acreditamos que esta é a essência específica de sua questão. Por favor, pergunte mais se não for. 52.9 Questionador. Bem, eu apenas incluiria a questão com relação ao porquê da época de colheita ser escolhida por tantos andarilhos como época para encarnação. Eu sou Ra. Existem diversas razões para encarnação durante colheita. Elas podem ser divididas pelos termos self e outro self. A razão predominante para a oferta destes irmãos e irmãs da dor em estados encarnatórios é a possibilidade de auxílio a outros selves pela iluminação das distorções da consciência planetária e a probabilidade de oferecimento de catálise a outros selves que aumentará a colheita. Existem duas outras razões para a escolha deste serviço que têm a ver com o self. O andarilho, se ele se lembrar e se dedicar ao serviço, irá se polarizar muito mais rapidamente do que seria possível nos domínios muito mais estiolados das catálises nas densidades mais altas. A razão final está dentro da totalidade mente-corpo-espírito ou totalidade do complexo de memória social que pode julgar que uma entidade ou membros de uma entidade societária podem fazer uso da catálise de terceira densidade para recapitular um aprendizado e ensinamento que é julgado como menos que perfeitamente balanceado. Isto se aplica especialmente àqueles entrando e prosseguindo através da sexta densidade por onde o equilíbrio entre compaixão e sabedoria é aperfeiçoado. 52.10 Questionador. Obrigado. Apenas como algo que eu estou um pouco curioso a respeito, não muito importante, mas eu gostaria de fazer uma declaração que eu intuitivamente vejo, que pode estar errada. Você estava falando do efeito de Stirling e este termo me deixou intrigado. A única coisa que eu consigo ver é que você deve colocar energia na nave até que ela se aproxima da velocidade da luz e isto, é claro, requer mais e mais e mais energia. A dilatação do tempo ocorre e me parece que seria possível, com a mudança de 90 graus da direção da viagem, de alguma forma mudar esta energia armazenada em sua aplicação de direção ou sentido de tal forma que você se moveria para fora do espaço-tempo em tempo-espaço com uma deflexão de 90 graus. Então, a energia seria retirada em tempo-espaço e você reentraria espaço-tempo ao final desta reversão de energia. Estou correto de alguma forma sobre isso? Eu sou Ra. Você está bem correto dentro dos limites da sua linguagem, devido a seu treinamento, mais capaz que nós de expressar o conceito. Nossa única correção, se você desejar, seria sugerir que os 90 graus, dos quais você fala, são um ângulo que poderia ser melhor entendido como uma porção de um tesserato. 52.11 Questionador. Obrigado. Apenas um pequeno ponto que estava me incomodando de nenhuma importância real. Bem, existe então, do ponto de vista de um indivíduo que deseja seguir o caminho de serviço a outrem, a partir de nossa posição atual em terceira densidade, existe algo de importância além das disciplinas da personalidade, conhecimento do self, e fortalecimento da vontade. Eu sou Ra. Isto é técnica. Isto não é o coração. Deixe-nos examinar o coração da evolução. Deixe-nos lembrar que nós somos todos um. Este é o grande aprendizado e ensinamento. Nesta unidade, encontra-se amor. Este é um grande aprendizado e ensinamento. Nesta unidade, encontra-se luz. Este é o ensinamento fundamental de todos os planos de existência em materialização. Unidade, amor, luz e alegria. Este é o coração da evolução do espírito. As lições de segunda classe são aprendidas ensinadas em meditação e em serviço. Em algum ponto, o complexo mente-corpo-espírito estará tão maciamente ativado e balanceado por estes pensamentos, ou distorções centrais, que as técnicas que você mencionou se tornam bem significantes. Entretanto, o universo, seu mistério inquebrável, é um. Sempre começa e termina no Criador, não em técnica. 52.12 Questionador. Obrigado. Ao mencionar, na sessão anterior, a colheita, você mencionou os portadores de luz do octavo
Eu devo entender que aqueles que provêm a luz para a gradação da graduação são de 1/8 acima daquele que nós experienciamos. Você poderia me dizer mais sobre estes portadores de luz, quem eles são, etc. R. Eu sou Ra. Esta será a última questão completa deste trabalho. Esta densidade de octavo que nós mencionamos é ambos ômega e alfa, a massa espiritual dos infinitos universos se tornando um grande sol central ou criador novamente. Então, nasce um novo universo, um novo infinito, um novo logos, que incorpora tudo que o Criador experienciou de si mesmo. Neste novo octavo, também existem aqueles que são andarilhos. Nós sabemos muito pouco do outro lado dos limites do octavo, exceto que estes seres vêm para auxiliar nosso octavo em sua conclusão do logos. Existem quaisquer questões breves que você tenha neste momento? 52.13 Questionador. Apenas se há algo que possamos fazer para tornar o instrumento mais confortável ou melhorar o contato. R. Eu sou Ra. Este instrumento tem alguma distorção na área dos pulmões que foi bem compensada pela posição do complexo físico. Tudo está bem. Nós os deixamos, meus amigos, no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Sigam adiante, portanto, se regozijando no poder e na paz do Uno Infinito Criador. Adonai. Seção 53. 25 de maio, 1981. 53.0 R. Eu sou Ra. Eu os saúdo no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Nós nos comunicamos agora. 53.1 Questionador. Eu gostaria primeiramente de saber a condição do instrumento e fazer duas perguntas por ela. Ela gostaria de saber se pode fazer um exercício de 1 hora por dia, e se a dor que ela sente antes de uma sessão é devida a um ataque de ódio. R. Eu sou Ra. A condição do instrumento está como anteriormente declarada. Em resposta à questão do exercício, agora que o período intenso acabou, o instrumento pode, se assim escolher, exercitar-se um período ao invés de 2. Ao examinar as distorções do complexo físico do instrumento, nós consideramos o período atual de exercícios no limite da força do instrumento. Isto está bem a longo prazo devido à formação acumulativa das energias vitais. No curto prazo é desgastante para esta entidade. Assim, nós sugerimos que a entidade esteja ciente de nossas repreensões prévias com relação a outros auxílios às apropriadas distorções do corpo. Em resposta à segunda questão, nós podemos dizer que as dificuldades do complexo físico, anteriores ao contato com nosso complexo de memória social, são devidas à ação da vontade subconsciente do instrumento. Esta vontade é extremamente forte e requer que o complexo mente-corpo-espírito reserve todas as energias físicas e vitais disponíveis para o contato. Assim, os desconfortos são experienciados devido à dramática distorção na direção da fraqueza física, enquanto esta energia é desviada. A entidade está, pode ser notado, também sob ataque psíquico, e isto intensifica condições preexistentes e é responsável pelas câimbras e tonturas, como também distorções do complexo mental. 53.2 Questionador. Obrigado. Eu gostaria de saber se poderia comparecer a uma destas sessões em um futuro bem próximo. R. Eu sou Ra. O complexo mente-corpo-espírito pertence a este grupo em espírito e é bem-vindo. Você pode solicitar que períodos especiais de meditação sejam deixados de lado até que a entidade esteja com este trabalho. Nós podemos sugerir que uma fotografia daquele conhecido como James Allen seja enviada a esta entidade com uma escrita sua nela indicando amor e luz. Isto, mantido durante a meditação, trará a entidade a uma harmonia pacífica com cada um de vocês, a fim de que não haja desperdício extrínseco de energia enquanto saudações são trocadas entre duas entidades, ambas as quais têm uma distorção na direção da solidão e timidez, como vocês diriam. O mesmo pode ser feito com uma fotografia da entidade, para aquele conhecido como James Allen. 53.3 Questionador. Obrigado. Durante minha viagem para Laramie, certas coisas se tornaram aparentes para mim com relação à disseminação do primeiro livro da Lei do Uno àqueles que tiveram experiências com OVNIs e outros andarilhos. E eu terei que perguntar algumas questões agora que eu talvez tenha que incluir no livro 1 para eliminar um mal-entendido que eu estou percebendo como uma possibilidade no livro 1. Portanto, estas questões, apesar de transitórias em suas maiores partes,
estão apontadas para a eliminação de certas distorções de entendimento com relação ao material no livro 1. Eu espero fazer a abordagem correta aqui. Você talvez não seja capaz de responder algumas, mas tudo bem. Nós simplesmente seguiremos para as outras então, se você não puder responder as que eu perguntar. Primeiramente eu vou perguntar se você pode me dizer a filiação das entidades que contactaram Beth Andreasson. R. Eu sou Ra. Esta questão é marginal. Nós faremos a concessão na direção da informação com alguma perda de polaridade devido ao livre-arbítrio estar sendo abreviado. Nós solicitamos que questões desta natureza sejam mantidas a um mínimo. As entidades neste e em alguns outros casos vividamente relembrados são aquelas que, sentindo a necessidade de plantar o imaginário da confederação de tal forma que não anule o livre-arbítrio, usam os símbolos de morte, ressurreição, amor e paz como meios de se criar, sobre o nível do pensamento. A ilusão tempo-espaço de uma sequência de eventos sistemática que dão a mensagem de amor e esperança. Este tipo de contato é escolhido através de considerações cuidadosas de membros da confederação, que estão contactando uma entidade de vibração semelhante à de seus lares, se você desejar. Este projeto então, vai ao Conselho de Saturno, e se aprovado, é concluído. As características deste tipo de contato incluem a natureza indolor de pensamentos experienciados e o conteúdo da mensagem que não fala de destruição mas do alvorecer da nova era. 53.4 Questionador. Não é necessário que eu inclua a informação que você acaba de dar no livro para concluir meu propósito. A fim de poupar sua polaridade, digamos, eu posso manter isso como material privado se você desejar. Você deseja que eu mantenha isso não publicado? R. Eu sou Ra. Aquilo que nós oferecemos a vocês é livremente dado e sujeito apenas à sua discrição. 53.5 Questionador. Eu achei que você fosse falar isso. Neste caso, você pode me dizer qualquer coisa sobre o livro azul mencionado por Beth Andreasson naquele caso? R. Eu sou Ra. Não. 53.6 Questionador. Obrigado. Você poderia me dizer sobre as várias técnicas usadas pelos contatos da Confederação orientados positivamente, ou ao serviço a outrem, com as pessoas deste planeta, as várias formas e técnicas deles fazendo contato? R. Eu sou Ra. Nós poderíamos. 53.7 Questionador. Você faria isto, por gentileza? R. Eu sou Ra. O modo de contato mais eficiente é aquele que vocês experienciam neste espaço-tempo. O infringimento sobre o livre-arbítrio é enormemente indesejado. Portanto, aquelas entidades que são andarilhos sobre seu plano de ilusão serão os únicos sujeitos às projeções de pensamento que formam os assim chamados contatos imediatos e encontros entre complexos de memória social positivamente orientados e andarilhos. 53.8 Questionador. Você poderia me dar um exemplo de um destes encontros entre um andarilho e um complexo de memória social com relação ao que o andarilho experienciaria? R. Eu sou Ra. Um tal exemplo, com o qual você está familiarizado, é aquele daquele conhecido como Maurice. Neste caso, o contato prévio que outras entidades, no círculo de amigos desta entidade, experienciaram foi negativamente orientado. Entretanto, você se lembrará que a entidade Maurice foi impenetrável para este contato e não pôde ver, com o aparato óptico físico, este contato. Entretanto, a voz interior alertou aquele conhecido como Maurice para ir por si mesmo para outro lugar e ali uma entidade com o formato e aparência forma pensamento do outro contato apareceu e fitou com esta entidade, assim despertando nela o desejo de buscar a verdade desta ocorrência e das experiências de sua encarnação em geral. A sensação de estar sendo despertado ou ativado é o objetivo deste tipo de contato. A duração e imaginário usado variam dependendo das expectativas subconscientes do andarilho que está experienciando esta oportunidade para ativação. 53.9 Questionador. Em um contato imediato, de um tipo de nave da Confederação eu suponho que este contato imediato seria com uma nave do tipo forma-pensamento. Os andarilhos nos últimos anos tiveram contatos imediatos, com naves pousadas do tipo forma-pensamento. R. Eu sou Ra. Isto ocorreu apesar de ser bem menos comum que os assim chamados tipos de contatos imediatos, de Orion.
Nós podemos notar que em um universo de unidade sem fim o conceito de um contato imediato é cômico, pois não são todos os contatos de uma natureza de self com self. Portanto, como poderia qualquer contato ser menos que muito, muito imediato? 53.10 Questionador. Bem, falando sobre este tipo de encontro do self com o self, algum andarilho de polarização positiva já teve um assim chamado contato imediato com Orion ou de polarização negativamente orientada? R. Eu sou Ra. Isto está correto. 53.11 Questionador. Por que isto ocorre? R. Eu sou Ra. Quando isto ocorre é bem raro e ocorre tanto devido à falta de percepção das entidades de Orion da profundidade de positividade a ser encontrada ou devido ao desejo das entidades de Orion de, digamos, tentar remover esta positividade deste plano de existência. Táticas de Orion normalmente são aquelas que escolhem as simples distorções da mente que indicam menos atividade do complexo mental e espiritual. 53.12 Questionador. Eu me tornei ciente de uma variação bem grande de contatos com indivíduos. A Confederação, eu estou supondo, usa uma forma de contato para despertar, como você diz, andarilhos, e você poderia me dar exemplos gerais de métodos usados pela Confederação para despertar ou parcialmente despertar os andarilhos que eles estão contatando? R. Eu sou Ra. Os métodos usados para despertar andarilhos são variados. O centro de cada abordagem é a entrada no consciente e subconsciente de tal forma a evitar causar medo e maximizar o potencial para uma experiência subjetivamente compreensível, que tenha um significado para a entidade. Muitos dos quais ocorrem no sono, outros, em meio a muitas atividades durante as horas despertas. A abordagem é flexível e não necessariamente inclui a síndrome do contato imediato, como vocês estão cientes. 53.13 Questionador. E sobre a síndrome do exame físico? Como isto se relaciona aos andarilhos e aos contatos da Confederação e de Orion? R. Eu sou Ra. As expectativas do subconsciente das entidades causam a natureza e detalhes da experiência em forma pensamento oferecida pelas entidades em forma pensamento da Confederação. Assim, se um andarilho espera por um exame físico, este será, forçadamente, experienciado com o menor nível de distorção no sentido de desconforto ou alarme quanto seja permissível pela natureza das expectativas das distorções subconscientes do andarilho. 53.14 Questionador. Bem, ambos aqueles que são levados em naves da Confederação e de Orion então experienciam um aparente exame físico. R. Eu sou Ra. Sua questão indica linha de pensamento incorreta. O grupo de Orion usa o exame físico como meios de aterrorizar o indivíduo e fazer com que ele sinta as sensações de um ser avançado de segunda densidade tal como um animal de laboratório. As experiências sexuais de alguns são um subtipo desta experiência. A intenção é demonstrar o controle das entidades de Orion sobre o habitante terráqueo. As experiências forma-pensamento são subjetivas e, em sua maior parte, não ocorrem nesta densidade. 53.15 Questionador. Então ambos contatos da Confederação e de Orion estão sendo realizados e contatos imediatos, são de uma natureza dual. Como eu entendi? Eles podem ser tanto do tipo de contato da Confederação quanto de Orion. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está correto, apesar do predomínio dos contatos serem orientados por Orion. 53.16 Questionador. Bem, nós temos um grande espectro de entidades na Terra com relação à capacidade de colheita, tanto orientadas positivamente quanto negativamente. Orion buscaria alvos nos finais deste espectro, tanto orientado positivo e negativamente, para contato com entidades terrenas, eu digo. R. Eu sou Ra. Esta questão é de certa forma difícil de responder com exatidão. Entretanto, nós tentaremos respondê-la assim. A abordagem mais típica das entidades de Orion é escolher o que você poderia chamar de entidade mentalmente fraca a qual elas possam sugerir uma quantidade maior de filosofia de Orion para ser disseminada. Algumas poucas entidades de Orion são chamadas por entidades mais altamente negativamente polarizadas de sua ligação espaço-tempo. Neste caso, elas compartilham informação bem como nós estamos agora fazendo. Entretanto,
Isto é um risco para as entidades de Orion devido à frequência com a qual as entidades planetárias negativamente colíveis então tentam comandar e ordenar o contato de Orion da mesma forma que estas entidades comandam contatos planetários negativos. O resultado é uma luta por comando que, se perdida, é danosa à polaridade do grupo de Orion. Similarmente, um contato errôneo de Orion com entidades altamente orientadas positivamente pode infligir distúrbio nas tropas de Orion, a não ser que estes cruzadores sejam capazes de despolarizar a entidade erroneamente contactada. Esta ocorrência é quase inexistente. Portanto, o grupo de Orion prefere fazer contato físico apenas com a entidade fraca mentalmente. 53.17 Questionador. Então, no geral, eu poderia dizer que se um indivíduo tem um contato imediato, com um OVNI ou qualquer outro tipo de experiência que pareça ser relacionada a OVNIs, ele deve olhar para o coração do contato, e para o efeito sobre ele mesmo, para determinar se foi um contato de Orion ou da Confederação. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está correto. Se há medo e destruição, o contato foi, bem provavelmente, de uma natureza negativa. Se o resultado é esperança, sensações amigáveis, e o despertar de um sentimento positivo e resoluto de serviço a outrem, as marcas do contato da Confederação estão evidentes. 53.18 Questionador. Obrigado. Eu não queria criar a impressão errada com o material que nós estávamos incluindo no livro 1 e achei necessário acrescentar um pouco deste material. Eu sei que é transitório, mas eu acredito ser necessário para um pleno entendimento ou, digamos, uma correta abordagem do material. Eu perguntarei algumas questões aqui. Se você não se importar com elas, nós as pularemos. Eu gostaria de perguntar, entretanto, se você puder me dizer como, na maioria, ou a maior parte das entidades da Confederação, como elas se parecem. R. Eu sou Ra. A entidade de quarta densidade da Confederação se parece variadamente dependendo da, digamos, derivação de seu veículo físico. 53.19 Questionador. Algumas delas se parecem conosco. Elas passariam por pessoas da Terra. R. Eu sou Ra. Aquelas desta natureza são mais frequentemente de quinta densidade. 53.20 Questionador. Eu suponho que a mesma resposta se aplicaria ao grupo de Orion. Isto está correto. Até onde a quarta e quinta densidades vão? R. Eu sou Ra. Isto está correto. 53.21 Questionador. Você poderia me dizer por que teve tantas pintas prateadas nela? R. Eu sou Ra. Isto é infringimento. Não. 53.22 Questionador. Obrigado. Você poderia me dizer por que eu passei mal durante a palestra de Karl Raschke? R. Eu sou Ra. Nós examinamos seus pensamentos. Eles estão corretos e, portanto, nós não infringimos com a confirmação deles. O espaço-tempo da alocação da sua palestra estava se aproximando e você foi sujeito a um ataque de Orion devido ao grande desejo de algumas entidades positivamente orientadas de se tornarem conscientes da lei do Uno. Isto pode ser esperado especialmente quando você não está em um grupo emprestando força uns aos outros. 53.23 Questionador. Obrigado. Você pode comentar sobre a minha experiência, e a do instrumento, se ela aprovar, com a assim chamada bola de raio enquanto criança. R. Eu sou Ra. Esta será a última questão deste trabalho. Você estava sendo visitado pelo seu povo que o desejavam bem. Há mais alguma outra questão de natureza breve que nós possamos responder? 53.24 Questionador. Não. Eu me desculpo por perguntar tantas questões transitórias durante esta sessão. Eu espero que isso não cause problemas para vocês, especialmente com relação à perda de polaridade e aquela questão específica. Mas eu sinto ser necessário incluir um pouco deste material para que aqueles andarilhos e outros lendo o primeiro livro da Lei do Uno não tenham a impressão errada com relação às suas experiências em contatos. Eu me desculpo por quaisquer problemas que eu possa ter causado. Eu apenas perguntarei se há algo que possamos fazer para melhorar o contato ou auxiliar o instrumento. R. Eu sou Ra. O instrumento está bem. Por favor, observem os seus alinhamentos cuidadosamente. Nós os deixamos agora, meus amigos, no amor e na luz do Uno Infinito Criador.
Sigam adiante, portanto, se regozijando no poder e na paz do infinito Criador. Adonai. Seção 54. 29 de maio, 1981. 54.0R. Eu sou Ra. Eu os saúdo no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Nós nos comunicamos agora. 54.1 Questionador. Primeiro, eu gostaria de perguntar sobre a condição do instrumento. R. Eu sou Ra. Ele está como anteriormente declarado. 54.2 Questionador. Eu tenho uma pergunta do Jin sobre uma experiência que ele teve quando ele primeiramente se mudou para a sua terra, na qual foi dito a ele: a chave para sua sobrevivência vem diretamente, através de nervosismo. A entidade era angélica. Você pode dar a ele informação com relação a isto? R. Eu sou Ra. Sim. 54.3 Questionador. Você poderia por favor fazer isto? R. Eu sou Ra. Como nós notamos, cada complexo mente-corpo-espírito tem diversos guias disponíveis para ele. As personas de dois destes guias são as polaridades masculina e feminina. A terceira é andrógena e representa uma faculdade mais conceitualmente unificada. O guia falando como complexo de som vibratório, angélica, era a persona polarizada como feminina. A mensagem pode não ser totalmente explicada devido à lei da confusão. Nós podemos sugerir que, a fim de progredir, um estado de alguma insatisfação estará presente, assim dando à entidade o estímulo para mais busca. Esta insatisfação, nervosismo ou angústia, se você desejar, não é por si só útil. Assim, seu uso é indireto. 54.4 Questionador. Obrigado. Eu gostaria de rastrear a energia que eu suponho vir do Logos. Eu farei uma declaração e deixarei você me corrigir na declaração e expandir sobre o meu conceito. A partir do Logos vêm todas as frequências de radiação de luz. Estas frequências de radiação formam todas as densidades de experiência, que são criadas por aquele Logos. Eu estou presumindo que o sistema planetário do nosso Sol, em todas as suas densidades, é o total de experiência criado pelo nosso Sol como um Logos. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está correto. 54.5 Questionador. Agora, eu estou supondo que as diferentes frequências estão separadas, como nós dissemos, em 7 cores, e que cada uma destas cores pode ser a frequência básica para um sublogos de nosso Logos Sol e que um sublogos ou, digamos, um indivíduo pode ativar qualquer uma destas frequências ou cores básicas e usar o corpo que é gerado a partir da ativação daquela frequência ou cor. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Se nós entendemos sua questão corretamente, isto não está correto no sentido de que o sublogos reside, não em dimensionalidades, mas apenas em co-criadores, ou complexos mente-corpo-espírito. 54.6 Questionador. O que eu quis dizer foi que um complexo mente-corpo-espírito então pode ter um corpo ativado que seja um destes 7 raios. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está correto no mesmo sentido que seria correto declarar que qualquer um pode tocar um instrumento complexo que desenvolve um complexo de vibração harmônica agradável tal como seu piano e pode tocá-lo tão bem que ele possa oferecer concertos para o público, como vocês diriam. Em outras palavras, apesar de ser verdade de que cada veículo de cor verdadeira está potencialmente disponível, a habilidade e disciplina necessárias a fim de se servir ao self os veículos mais leves ou mais avançados. 54.7 Questionador. Agora, eu fiz estas declarações apenas para chegar à questão básica que eu quero perguntar. É uma questão difícil de se perguntar. Nós temos, vindo a partir do sublogos, que nós chamamos de nosso Sol, energia inteligente, que então forma, e nós tomaremos como exemplo um único sublogos, que é um complexo mente-corpo-espírito. Esta energia inteligente é de alguma forma modulada ou distorcida, de forma que ela cabe como um complexo mente-corpo-espírito com certas distorções de personalidade, e é necessário para o complexo mente-corpo-espírito, ou porção mental daquele complexo, que desfaça essa distorção a fim de se adequar precisamente, mais uma vez, à energia inteligente original. Primeiro, eu quero saber se minha declaração sobre isto está correta. Em segundo lugar,
Eu quero saber por que essa é a maneira que as coisas são, se há alguma resposta além da primeira distorção da lei do Uno para isto. R. Eu sou Ra. Esta declaração está substancialmente correta. Se você penetrar a natureza da primeira distorção em sua aplicação do Self conhecendo o Self, você pode começar a identificar o distintivo de um infinito criador, variedade. Se não houvesse potencial para mal-entendidos e, portanto, entendimento, não haveria experiência. 54.8 Questionador. Ok. Uma vez que um complexo mente-corpo-espírito se torna ciente deste processo, ele então decide que, a fim de ter as habilidades, as plenas habilidades da criação e do Criador, do qual ele é uma pequena parte, e ainda ao mesmo tempo, todo ele. A fim de ter as habilidades que fazem parte de toda a criação, é necessário reunir seus pensamentos ou reharmonizar seus pensamentos com o pensamento criativo original em vibração ou frequência de vibração precisa, eu diria. A fim de se fazer isso, é necessário disciplinar a personalidade, de forma que ela se adapte precisamente ao pensamento original ou vibração original, e isto é quebrado em 7 áreas de disciplina, cada uma correspondendo a uma das cores do espectro. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Esta declaração, apesar de correta, carrega grande potencial para ser mal entendida. A precisão com a qual cada centro de energia se equipara ao pensamento original não está na disposição sistemática de cada conexão de energia, mas, ao invés disto, na disposição fluida e plástica da mistura balanceada destes centros de energia de tal forma que a energia inteligente é capaz de se canalizar com mínima distorção. O complexo mente-corpo-espírito não é uma máquina. É, ao invés disso, o que você poderia chamar de poema sinfônico. 54.9 Questionador. Todos os complexos mente-corpo-espírito, em toda a criação, têm os 7 centros de energia uma vez que eles tenham alcançado pleno desenvolvimento ou tenham se desenvolvido ao ponto em que eles podem ter 7 centros de energia. R. Eu sou Ra. Estes centros de energia estão em potencial no macrocosmo desde o início da criação pelo Logos. Vindo da inexistência do tempo, tudo está preparado. Isto é assim na infinita criação. 54.10 Questionador. Então, eu irei supor que o Criador, em sua inteligente avaliação de uma forma de se conhecer, criou o conceito das 7 áreas de conhecimento. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está parcialmente incorreto. O Logos cria luz. A natureza desta luz assim cria a natureza dos níveis energéticos e catalíticos de experiência na criação. Assim é a maior de todas as honras deveres, aquela dada àqueles do próximo octavo, a supervisão de luz em suas manifestações durante os tempos experienciais, se você assim desejar, de seus ciclos. 54.11 Questionador. Eu farei outra declaração. O complexo mente-corpo-espírito pode escolher, devido à primeira distorção, uma configuração mental que seja suficientemente deslocada da configuração da energia inteligente em uma frequência, ou cor particular de energia de influxo, a fim de bloquear uma porção da energia de influxo naquela frequência ou cor particular. Esta declaração está correta. R. Eu sou Ra. Sim. 54.12 Questionador. Esta questão pode não ser boa, mas eu a perguntarei. Você pode me dar uma ideia da porcentagem máxima desta energia que é possível ser bloqueada em qualquer cor particular, ou isto não faz nenhum sentido? R. Eu sou Ra. Pode existir, no padrão de influxo de energia de uma entidade, um completo bloqueio em qualquer energia ou cor ou combinação de energias ou cores. 54.13 Questionador. Ok. Então, eu suponho que a primeira distorção é o, digamos, motivador ou o que permite este bloqueio. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Nós não desejamos picuinhas, mas preferimos evitar o uso de termos tais como o verbo permitir. Livre-arbítrio não permite, nem iria a predeterminação desaprovar distorções experienciais. Ao invés disso, a lei da confusão oferece um livre alcance para as energias de cada complexo mente-corpo-espírito. O verbo permitir seria considerado pejorativo, no sentido de que sugere uma polaridade entre certo e errado ou permitido e não permitido. Isto pode ser visto como um ponto minúsculo. Entretanto, para nossa melhor forma de pensamento, ele possui certo peso.
54.14 Questionador: obrigado. Ele tem peso para minha forma de pensamento também, e eu agradeço pelo que você me disse. Agora, eu gostaria então de considerar a origem de catálise. Primeiro, nós temos a condição do complexo mente-corpo-espírito, na qual, como uma função da primeira distorção, ele alcançou uma condição de bloqueio ou bloqueio parcial de um ou mais centros de energia. Eu presumo que catálise é necessária apenas se houver pelo menos bloqueio parcial de um centro de energia. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Não. 54.15 Questionador: você poderia me dizer o porquê? R. Eu sou Ra. Enquanto é uma prioridade primária ativar ou desbloquear cada centro de energia, é também prioridade primária, naquele ponto, começar a refinar os equilíbrios entre as energias, a fim de que cada tom do acorde do total vibratório do estado do ser ressoe em clareza, sintonia e harmonia com cada outra energia. Este equilíbrio, sintonização e harmonização do Self é o mais central para o complexo mente-corpo-espírito mais avançado ou adepto. Cada energia pode ser ativada sem a beleza que é possível através das disciplinas e apreciações das energias pessoais ou o que você poderia chamar de personalidade mais profunda ou identidade da alma. 54.16 Questionador: deixe-me fazer uma analogia que eu acabei de pensar. Um instrumento musical de 7 cordas pode ser tocado através do desvio total de cada corda e soltando A e assim tendo uma nota. Ou, uma vez que as cordas são capazes de serem desviadas através de seus desvios totais. Em vez de produzir as notas desta forma, toma-se a personalidade criativa individual e desvia-se cada uma em quantidade suficiente na sequência apropriada para produzir a música. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está correto. No indivíduo balanceado, as energias permanecem aguardando que as mãos do Criador toquem a harmonia. 54.17 Questionador: eu gostaria então de rastrear a evolução da catálise sobre os complexos mente-corpo-espírito e como ela vem a ser usada e é plenamente usada para criar esta sintonia. Eu suponho que o sublogos, que formou nossa pequena parte da criação usando a inteligência do logos do qual ele é parte, provê, eu diria, a catálise básica que agirá sobre complexos mente-corpo e complexos mente-corpo-espírito antes que eles atinjam o estado de desenvolvimento onde eles podem começar a programar suas próprias catálises. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está parcialmente correto. O sublogos oferece a catálise nos níveis mais baixos de energia, a primeira tríade. Estes têm a ver com a sobrevivência do complexo físico. Os centros mais altos ganham catálise a partir das predisposições do próprio complexo mente-corpo-espírito em resposta a todas as experiências aleatórias e direcionadas. Assim, a entidade menos desenvolvida perceberá a catálise ao seu redor em termos de sobrevivência do complexo físico, com as distorções que são preferidas. A entidade mais consciente, estando consciente do processo catalítico, começará a transformar a catálise oferecida pelo sublogos em catálise que pode agir sobre as conexões de energia superiores. Assim, o sublogos pode oferecer apenas um esqueleto básico, digamos, de catálise. Os músculos e a carne tendo a ver com a, digamos, sobrevivência da sabedoria, amor, compaixão e serviço são trazidos pela ação do complexo mente-corpo-espírito em catálise básica, de forma a criar uma catálise mais complexa que pode, por sua vez, ser usada para formar distorções dentro destes centros de energia mais altos. Quanto mais avançada a entidade, mais tênue a conexão entre os sublogos e a catálise percebida, até que, finalmente, toda a catálise é escolhida, gerada e manufaturada pelo Self, para o Self. 54.18 Questionador: quais entidades encarnadas neste momento, neste planeta, seriam desta categoria, fabricando todas as suas próprias catálises? R. Eu sou Ra. Nós achamos sua questão indeterminada, mas podemos responder que o número daqueles que dominaram a catálise exterior completamente é bem pequeno. A maioria daqueles colíveis, nesta ligação espaço-tempo, tem controle parcial sobre a ilusão externa e estão usando a catálise externa para trabalhar sobre algumas predisposições que não estão, ainda, em equilíbrio. 54.19 Questionador: no caso da polarização do serviço a si,
Qual tipo de catálise as entidades que seguem este caminho programariam ao alcançarem o nível de programação de sua própria catálise? R. Eu sou Ra. A entidade orientada negativamente programará para a máxima separação de e controle sobre todas aquelas coisas e entidades conscientes, que ela percebe como sendo outras, além do Self. 54.20 Questionador. Eu quis dizer, eu entendo como uma entidade orientada positivamente programaria a catálise tal como ela resultaria em dor física se ela. Eu estou presumindo que uma entidade poderia programar algo que poderia dar a ela a experiência da dor física se ela não seguir o caminho que ela escolheu. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Por favor, reformule sua questão. 54.21 Questionador. Uma entidade orientada positivamente pode escolher uma certa estreita maneira de pensar e agir durante uma encarnação e programar condições que criariam dor física se este caminho não fosse seguido. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está correto. 54.22 Questionador. Uma entidade orientada negativamente faria alguma coisa parecida com isto. Você poderia me dar um exemplo? R. Eu sou Ra. Um complexo mente-corpo-espírito individual orientado negativamente irá ordinariamente programar para a riqueza, facilidade de existência e a máxima oportunidade de poder. Assim, muitas entidades negativas são cheias da distorção do complexo físico que vocês chamam saúde. Entretanto, uma entidade orientada negativamente pode escolher uma condição dolorosa a fim de aprimorar a distorção na direção das assim chamadas atividades mentais emocionais negativas tais como raiva, ódio e frustração. Tal entidade pode usar uma experiência encarnatória inteira afiando uma lâmina cega de ódio ou raiva, a fim de que ela possa se polarizar ainda mais na direção do negativo polo separado. 54.23 Questionador. Agora, parece que nós temos antes da encarnação, em qualquer encarnação, na medida em que uma entidade se torna mais ciente do processo de evolução e tem escolhido um caminho seja ele positivo ou negativo, em algum ponto a entidade se torna ciente do que ela deseja fazer com relação ao desbloqueio e balanceamento dos centros de energia. Naquele ponto, ela é capaz de programar para uma vida de experiência daquelas experiências catalíticas que irão auxiliá-la em seu processo de desbloqueio e balanceamento. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está correto. 54.24 Questionador. O propósito então, visto anteriormente a encarnação, do que nós chamamos de estado físico encarnado, parece ser totalmente, ou quase totalmente, aquele de experienciar, naquele ponto, a catálise programada e então, evoluir como uma função daquela catálise. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Nós iremos reformular por clareza. O propósito da existência encarnatória é a evolução da mente, corpo e espírito. A fim de realizar isto, não é estritamente necessário haver catálise. Entretanto, sem catálise, o desejo de evoluir e a fé no processo não se manifestam normalmente, assim, a evolução não ocorre. Portanto, catálise é programada e o programa é desenvolvido para o complexo mente, corpo e espírito, para seus requisitos únicos. Assim, é desejável que um complexo mente-corpo-espírito esteja ciente e escute a voz de sua catálise experiencial, colhendo dela aquilo que ela encarnou para colher. 54.25 Questionador. Então, parece que aqueles no caminho positivo, em oposição àqueles no caminho negativo, teriam precisamente o objetivo recíproco nos primeiros 3 raios, vermelho, laranja e amarelo. Cada caminho tentaria utilizar os raios de maneiras precisamente opostas. Isto está correto. R. Eu sou Ra. É parcialmente, e até substancialmente correto. Existe uma energia, em cada um dos centros, necessária para manter o complexo mente-corpo-espírito, que é o veículo para a experiência, em correta conformação e composição. Ambas entidades positivas e negativas fazem bem em reservar esta pequena porção de cada centro para a manutenção da integridade do complexo mente-corpo-espírito. Depois deste ponto, entretanto, é correto que o negativo usará os 3 centros mais baixos para a separação de e controle sobre outrem por meios sexuais, por asserção pessoal, e por ação em suas sociedades. De forma contrária,
A entidade orientada positivamente transmutará a forte energia sexual de raio vermelho em transferências de energia de raio verde e radiação em azul e índigo e estará similarmente transmutando individualidade e lugar na sociedade em situações de transferência de energia, nas quais a entidade possa fundir-se com e servir outrem e então, finalmente, radiar sobre outrem sem expectativa de qualquer transferência em retorno. 54.26 Questionador. Você pode descrever a energia que entra quaisquer destes centros de energia. Você pode descrever seu caminho desde sua origem, sua forma, e seu efeito. Eu não sei se isto é possível, mas você pode fazer isto. R. Eu sou Ra. Isto é parcialmente possível. 54.27 Questionador. Você poderia, por favor, fazer isto. R. A origem de toda energia é a ação do livre-arbítrio sobre o amor. A natureza de toda energia é luz. A forma de seu ingresso no complexo mente-corpo-espírito é dupla. Primeiramente, há a luz interior que é a estrela polar do Self, a estrela guia. Este é o direito inato e verdadeira natureza de todas as entidades. Esta energia habita interiormente. O segundo ponto de ingresso é o oposto polar da estrela do norte, digamos, e pode ser visto, se você desejar usar o corpo físico como um análogo para o campo magnético, como vindo através dos pés a partir da Terra e através do ponto baixo da espinha. Este ponto de ingresso da energia da luz universal é indiferenciado até que ele comece seu processo filtrante através dos centros de energia. Os requerimentos de cada centro e a eficiência com a qual o indivíduo aprendeu a tocar a luz interior determinam a natureza do uso feito, pela entidade, destes influxos. 54.28 Questionador. A catálise experiencial segue o mesmo caminho. Esta pode ser uma questão estúpida. R. Eu sou Ra. Esta não é uma questão sem fundamento, pois catálise e os requerimentos ou distorções dos centros de energia são dois conceitos ligados tão intimamente como dois fios de uma corda. 54.29 Questionador. Então, você mencionou em uma sessão anterior, que a catálise experiencial era primeiro experienciada pelo Polo Sul e avaliada com sua relação com sobrevivência, etc. Isto é o porquê da pergunta, e eu. Você poderia expandir sobre este conceito? R. Eu sou Ra. Nós tratamos do processo de filtragem, pelo qual as energias entrantes são puxadas para cima, de acordo com as distorções de cada centro de energia e a força da vontade ou desejo emanando a partir da percepção da luz interior. Se nós pudermos ser mais específicos, por favor questione com especificidade. 54.30 Questionador. Eu farei esta declaração, que pode estar de alguma forma distorcida e deixarei você corrigi-la. Nós temos, vindo através dos pés e da base da espinha, a energia total que o complexo mente-corpo-espírito receberá na forma do que nós chamamos luz. Cada centro de energia, na medida em que é encontrado, filtra e usa uma porção desta energia, vermelho até violeta. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está amplamente correto. As exceções são as seguintes: o ingresso de energia termina com índigo. O raio violeta é um termômetro ou indicador do todo. 54.31 Questionador. Na medida em que esta energia é absorvida pelos centros de energia, em algum ponto ela não é apenas absorvida para dentro do ser, mas se irradia através do centro de energia para fora. Eu acredito que isto começa com o centro azul e também ocorre com índigo e o violeta. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Primeiramente, nós declararíamos que nós não acabamos de responder à questão anterior e podemos, assim, responder ambas em parte declarando que, na entidade plenamente ativada, apenas aquela pequena porção de influxo de luz necessária para sintonizar o centro de energia é usada. A grande parte restante estando livre para ser canalizada e atraída para cima. Para responder sua segunda questão mais plenamente, nós podemos dizer que é correto que a irradiação, sem a necessidade de resposta, se inicia com o raio azul, apesar de que o raio verde, sendo o grande raio transicional, deve receber toda a consideração cuidadosa. Pois até que as transferências de energia de todos os tipos tenham sido experienciadas e dominadas a uma grande extensão, haverá bloqueios nas irradiações azul e índigo. Novamente, a emanação violeta é, neste contexto, um recurso a partir do qual, através do índigo,
a infinidade inteligente pode ser contactada. A irradiação dela não será de raio violeta mas, ao invés disso, verde, azul, ou índigo dependendo da natureza do tipo de inteligência que a infinidade trouxe através em energia discernível. O tipo de radiação de raio verde, neste caso, é a cura, o raio azul a comunicação e inspiração, o índigo aquela energia do adepto que tem seu lugar em fé. 54.32 Questionador: e se um complexo mente-corpo-espírito sente uma sensação em meditação no centro índigo, o que ele está sentindo? R. Eu sou Ra. Esta será a última questão completa deste trabalho. Aquele que sente esta ativação é aquele experienciando influxos naquele centro de energia para serem usados tanto para o desbloqueio deste centro, para sua sintonização com a harmônica de seus outros centros de energia, ou para ativar o portal para a infinidade inteligente. Nós não podemos ser específicos, pois cada um destes 3 trabalhos é experienciado pela entidade que sente esta distorção do complexo físico. Há alguma questão breve antes de deixarmos este instrumento? 54. 33 Questionador: eu apenas perguntaria se há algo que nós possamos fazer para tornar o instrumento mais confortável ou melhorar o contato. R. Eu sou Ra. Por favor, estejam cientes da necessidade de suporte para o pescoço do instrumento. Eu os deixo, meus amigos, no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Sigam adiante, portanto, se regozijando no poder e na paz do Uno Infinito Criador. Adonai.